Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida nessa manhã. Mais uma manhã na presença do nosso Deus. Mais uma manhã que nós buscamos o Senhor, ligando o nosso propósito. Hoje é o nosso 7º elo do nosso propósito de oração. Como é bom estar na presença de Deus. Como é grandioso o poder de Deus em nossas vidas. Como o Senhor provê todas as coisas. Como Ele é maravilhoso, irmãos, para abençoar você e abençoar a mim. Como nós amamos esse Deus. Como Ele é poderoso, magnífico. O Senhor é lindo demais. Nós temos motivo para estar agradecendo e louvando o nome do Senhor todos os dias. E nessa manhã, irmãos, não poderia deixar uma palavra como essa ficar para trás. A pesca maravilhosa. Irmãos, essa palavra ela é forte. Essa palavra traz uma revelação profunda nos nossos dias de hoje. E eu quero falar para você nesse livro de Lucas, capítulo 5, sobre essa pesca maravilhosa que o Senhor fez na vida de Pedro. E eu quero pedir vocês, antes de eu começar o devocional, gostaria de pedir vocês para estar se inscrevendo no canal, compartilhando, clicando no joinha, sabe? Trazendo aí sempre, compartilhando, levando a palavra para o Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe a vida de outras pessoas, que você possa me ajudar a fazer esse ID do Senhor. Irmãos, é tão prazeroso fazer a obra do Senhor. É tão grandioso saber que nós somos um rio na presença de Deus, porque aí nós podemos compartilhar aquilo que é bom para nós queremos compartilhar com alguém. Aí eu peço vocês, compartilhem esse canal, me ajuda. Hoje são o nosso 7º elo. Peço você, envia para 7 pessoas, peça ela para se inscrever no canal, que ela possa fazer essa campanha junto conosco. Irmãos, nós estamos tendo algumas dificuldades, até mesmo para baixar os vídeos no YouTube. E eu vou falar com vocês, eu acho que o inimigo não está satisfeito não, porque tem gente que vai receber muita bênção, viu? Vai ter bênção sacudida e recalcada da parte do Senhor. Porque Deus, Ele está querendo mudar vidas. O Senhor, Ele quer atrair você para perto dEle, viu? Ele quer atrair mais pessoas para a presença dEle. O desejo do nosso Senhor Jesus nessa campanha é que nós possamos estar no foco do Senhor Jesus. Nós possamos estar debaixo da graça, debaixo das asas do Altíssimo. Por isso, nessa manhã eu te peço, compartilhe esse canal. Manda para mais pessoas que estão precisando. E eu quero falar para vocês que nós temos uma caravana para Israel em 2024, em dezembro de 2024. Qualquer coisa você pode entrar no link para saber mais informações, ou Valnete Santiago, missionária, no Instagram, no Facebook, que eu puder fazer para te ajudar, para você estar indo junto comigo em dezembro de 2024. Se organiza, se planeja aí para você estar indo junto conosco. Toda vez que eu leio uma palavra na Bíblia, eu lembro de como foi, de como eu conheci aquela terra. Eu creio que nessa manhã Deus vai falar muito ao seu coração. Eu creio que nessa manhã Deus vai falar poderosamente no seu coração. Irmãos, nós tivemos um culto ontem, anteontem muito abençoado, ontem muito abençoado. Como Deus falou, como Deus trouxe pessoas reconciliando com Jesus, como pessoas reconciliaram. Foi prazeroso ver a obra do Senhor e ver o Senhor trabalhando em vários corações. Eu quero trazer para você nessa manhã a palavra que está em Lucas capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, irmãos, está no livro de Lucas, mas no livro de João capítulo 21 fala também da pesca milagrosa. Qual que é a diferença, Ned? A diferença, irmãos, é que a pesca maravilhosa, ela foi feita no alto do mar, nas águas profundas.
E a pesca milagrosa, ela foi feita nas águas rasas. Por isso houve mais ainda milagres. Mas hoje eu quero falar para você de um Jesus que andava atrás de Pedro. Um Jesus que queria conquistar Pedro para a obra dele. Um Jesus que queria atrair Pedro para perto dele. Jesus nessa manhã está querendo atrair a sua atenção para ele. Nessa manhã Jesus está atraindo tanto a mim quanto você para a presença dele. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele povo, eles viviam atrás de Jesus porque eles eram muito carentes também. E eles precisavam de uma pessoa para estar dando uma direção. Se ouvir a estudo da Bíblia, diz que o povo, além de ser carente, ele era governado pelos romanos. E se buscarmos a palavra que aconteceu naquela época, acontece nos nossos dias hoje. Dificuldade no emprego, dificuldade no plano de saúde, dificuldade financeira, tudo tem dificuldade. O povo naquela época também passava por essas lutas porque o seu governante não ajudava. E a palavra do Senhor diz que Jesus, onde ele passava, ele pregava, ele atraía as pessoas para perto dele por causa do amor que ele tinha pelas pessoas. E eu quero falar para vocês nessa manhã que Jesus demonstrava tudo para as pessoas. Ele ensinava as pessoas a seguir, a conhecer a Deus. E nessa manhã não está sendo diferente. O Senhor Jesus, ele não só pregava na sinagoga, ele pregava em vários lugares e aonde ele passava ele pregava. Mas o único lugar que ele não fez milagre foi em Nazaré, na cidade dele. Mas onde ele foi, onde ele começou o ministério dele, até terminar, foi muitas bênçãos, muitos milagres, muita cura Jesus fez. Jesus quer fazer milagre na sua vida. Você quer? Você quer deixar Jesus fazer milagre na sua vida? Abre o seu coração para ele. Abre o seu coração nessa manhã para Jesus. Deixa ele colocar você dentro do barco dele. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra que nós vamos estar lendo aqui agora, aleluia. Olha para você ver. E aconteceu que apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ele junto ao lago de Genezaré, aleluia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavaram as redes. Sabe o que quer dizer isso aqui? Os pescadores já estavam descendo do barco. Jesus, ó, que ele viu Pedro, ele estava de olho em Pedro. Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em mim. Jesus quer nós para ele, quer atrair nós para a presença dele. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus já havia ido na casa de Pedro, já tinha feito um milagre da cura da sogra de Pedro, mas Pedro só veio seguir Jesus depois dessa pesca. Sabe por quê? Porque ele passou a noite toda pescando. Ele passou a noite toda procurando. E Pedro era um dos melhores pescadores daquela época. Ele conhecia tudo. Mas quando ele parou o barco, Jesus foi no barco dele. Jesus não foi no barco do outro. Jesus foi no barco dele. E naquele instante diz a palavra que ele já estava descendo do barco. Se você desceu do barco de Jesus, volta para dentro do barco, por favor. Se você está aí angustiado, triste, talvez você está passando uma dificuldade, você não está entendendo o propósito que Deus está fazendo e o processo que Deus está fazendo, está permitindo. Eu quero falar para você, ele sabia que Pedro estava com dificuldade. Jesus sabia que Pedro não tinha pescado, mas Jesus foi em direção ao barco dele e colocou ele dentro do barco e levou para o alto mar novamente. Mas Jesus estava pregando para uma multidão. Jesus, aonde ele passava, ele pregava, ele curava. E eu quero falar para vocês, irmãos, olha para você ver no verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, olha para você ver, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se,
ensinava do barco a multidão. Jesus, ele entrou no barco de Pedro, ele ensinou a multidão, e logo depois ele foi e pediu Pedro que lançasse a rede. Irmãos, olha que tremendo é a palavra do Senhor. Olha aqui, no verso 5 fala assim: respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmão, sua palavra tem poder. A palavra tem poder. Tudo que você profetizar vai acontecer, Deus vai te ajudar. Saiba que Deus, ele é contigo em todos os seus planos, todos os seus objetivos. Só se não for a permissão dele, porque se for a permissão dele, vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que Simão Pedro, nesse instante, falou mestre. Ele falou mestre, ele não falou Senhor, ele falou mestre. E isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe, rompiam-lhe as redes. Sabe, irmãos, ele tomou uma posição, ele ouviu Jesus falar. Quantas vezes nós deixamos de ouvir Jesus, hein? Quantas vezes nós não queremos ouvir Jesus? Quantas vezes a preguiça, o comodismo não quer deixar nós rompermos aquilo que Deus tem para nós. Alabaçuia. O que eu entendo nessa palavra, que Pedro, ele chamou Jesus de mestre. Mas quando Jesus deu uma ordem para ele e falou, lança a rede. Oh, aleluia! Quando ele falou, lança a rede, e que Pedro lançou a rede, meu irmão, minha irmã, até a rede começou a rasgar, porque era muito peixe. Era muito milagre que Jesus fez na vida de Pedro. A palavra do Senhor diz que então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Olha para você ver, Pedro precisou da ajuda de outras pessoas. Você não faz nada sozinho, você sabia? Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa e necessita do agir de Deus e de alguém perto de você que soma a sua fé para você romper. Você sabia disso? Você precisa estar sempre com alguém te impulsionando a orar, a buscar a presença de Deus. Irmão, se você ler mais embaixo, a palavra do Senhor foi tão forte quando falou com Pedro, lança a rede. Ele lançou a rede. Ali vieram tanto peixe, que você sabe o que aconteceu? No verso 8 fala assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E dizendo, ele mudou a fala, irmãos. Quando você aceita Jesus, quando você aceita viver na presença de Deus, a sua fala muda. As suas atitudes mudam. O seu jeito de ser muda. O que eu quero falar, que Simão Pedro sabia de Jesus, conhecia Jesus, mas ele chamou, antes do milagre, ele chamou Jesus de mestre. Mas depois ele chamou Jesus de Senhor. Olha que glória. Olha, irmão, decanta, Rébia. O que eu aprendo com isso? Pedro já estava fora do barco. Ele entrou dentro do barco porque Jesus atraiu ele para dentro do barco. Jesus fez uma pesca maravilhosa na vida dele. Transformou a vida de Pedro. Irmãos, e ele passou a chamar Jesus de Senhor. Irmãos, eu quero falar para você que Jesus está colocando pessoas para te ajudar. Jesus está colocando pessoas como Tiago, Pedro, André, para te ajudar a receber seu milagre. Jesus, ele está mudando a sua história. E ele está falando assim, olha, entra para dentro do barco e não saia. Alá, xaramanabassuia. A pesca foi tão maravilhosa, irmão, que ele dividiu e depois ele largou tudo, porque foi seguir Jesus. Nessa manhã eu quero falar para você, siga Jesus. Ande com Jesus, tenha uma transformação com Jesus, pede o Senhor Jesus para mudar a sua fala, o seu entendimento, a sua inteligência, que o Senhor venha te dar sabedoria, irmãos, que eu aprendo nessa palavra. O que eu aprendo? Você que está distante dos caminhos do Senhor, o que eu aprendo nessa palavra? Você que não está tendo confiança, você que está inseguro,
Você que está com medo. Jesus fala assim, ó, entra no barco e o resto eu faço. Jesus está falando assim, olha, coloca na minha presença que o resto eu vou fazer. Tem milagres chegando, irmão, na sua casa. Tem milagres chegando no seu trabalho. Tem milagres grandes chegando. Quer que eu aprendo com a palavra do Senhor, que você não pode se prostrar. Que você não pode ter medo de calabaçúria. Você tem que avançar. Você precisa atrair os olhares de Jesus para perto dele. O que é que eu aprendo com a palavra? Jesus, ele chamou Pedro, ele viu Jesus e ele sabia. Jesus, quando viu o barco, ele não foi no outro barco, ele foi no barco de Pedro. Quando ele entrou na casa de Pedro, Jesus sabia que a sogra dele estava doente. Oh glória! Oh rica na manabaçúria! Jesus está entrando dentro da casa de Pedro, fez um milagre na casa de Pedro. Jesus viu ali, queria Pedro na presença dele. Jesus nessa manhã está mandando te dizer, ele quer você na presença dele. Jesus nessa manhã está falando assim, você quer gerar milagres? Você quer milagres? Então se coloca. Eu vou te dar uma palavra, você vai tomar posse dessa palavra. Alabaçu e andas nébia. Que é que eu aprendo no capítulo 5, verso 8 e 11. A proximidade de Deus em Jesus, aleluia, faz Simão Pedro perceber o quão pecador ele é. Nessa manhã, eu quero falar para você que quando você sente a unção de Deus, você percebe o quão pecador nós somos. Isso quer dizer, irmão, quando nós aproximamos de Deus, nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Eu estava vendo uma frase um dia desse, que fala acerca do coração aquebrantado, porque o coração perfeito ninguém tem, mas um coração aquebrantado tem. O coração aquebrantado, ele move a presença de Deus, move o coração de Deus. Nessa manhã eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, Deus quer atrair você e trazer você para viver o seu milagre. Oh glória! Aleluia! Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Jesus transforma o medo de Pedro, irmão, a insegurança de Pedro, de Tiago, de André, de João, ele transforma em poder de coragem, em poder de confiança. Talvez você nessa manhã fale assim, Nete, eu tenho medo. Nete, eu estou insegura. Nete, eu preciso dar um passo, eu preciso tomar uma decisão, mas eu estou com medo. Alá, suí, decanta, nele. Se você entrar dentro do barco de Jesus, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar inteligência para você seguir no barco com ele. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu estou num deserto, eu não tenho saída. Mas Jesus chega e fala, entra no barco. Ele nessa manhã está falando, entra no barco. Eu vou fazer mudança na sua vida. Entra no barco, eu vou curar. Entra no barco, eu vou gerar milagres para você. Entra na minha presença. Sejam pescadores de homens. Sejam pescadores de almas. Jesus nessa manhã, ele está falando assim, eu vou abençoar o seu dia, eu vou abençoar a semana, eu vou gerar milagres para você, mas volta para a minha presença. Sabe por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes você que está me ouvindo, está com medo. Você que está me ouvindo, está tendo insegurança. Você que está me ouvindo aqui agora, está como Pedro, incerteza. A nébia suricai. Mas quando Pedro viu esse grande milagre na vida dele, ele passou a chamar Jesus de Senhor. Nessa manhã, gere o seu milagre. Chama Jesus para perto de você. Ele quer atrair você para a presença dele. Jesus está mandando te dizer que assim como ele foi na casa de Pedro, sem ser convidado, ele foi.
Assim como ele não foi convidado a entrar no barco de Pedro, mas ele entrou. Está entendendo, irmão, o que Deus está querendo falar com você? Às vezes você está desanimado, mas Jesus está ali, ó, eu estou aqui, ó. Eu posso te ajudar, eu posso mover. Eu posso levantar os boazes para te ajudar. Eu posso levantar obreiros para te ajudar. Eu posso estender as minhas mãos para te ajudar. Irmão, o que é que eu aprendo com a palavra? Um dia desse eu preguei sobre os ventos e sobre andar as águas. Quando o vento veio, Pedro teve medo e afundou. Agora eu estou falando para você entrar dentro do barco. Porque Jesus vai gerar um grande milagre na sua vida. Vai gerar um grande milagre na sua casa. Vai gerar um grande milagre em cima desse problema seu. Jesus está despertando cura. Jesus está despertando aí, alá, xaramanai. Oh, arabassuri anda as terras, alabassuri canta lamanai. Alabassuri anda as terras, manto e decove lamanai. Se você ler esse capítulo 5, irmão, até no verso 11 você vai ver. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixou tudo e seguiu Jesus. Talvez você está com medo de seguir Jesus porque vai ter que mudar alguns costumes seus. Talvez você está com medo de aceitar ou renovar com o Senhor Jesus, porque talvez tem coisas na sua vida que não dá para fazer ainda, você tem que consertar para ir para a presença de Deus. Sabe o que Jesus está mandando te dizer? Venha como está. Venha como está. Aleluia. Porque grande será a sua vitória. Irmãos, eu estava vendo uma irmã falando comigo no dia de ontem, que quando nós recebemos uma bênção muito grande, às vezes nós relaxamos um pouco. E a palavra, ela falando comigo, né, o pregador estava falando comigo que quando a gente recebe a bênção, nós simplesmente paramos de vigiar. Quando está tudo difícil, nós ficamos vigiando, nós ficamos orando. Mas quando nós recebemos algo, uma bênção de Deus, aí a gente dá aquela folga, o inimigo vem com fúria em cima de nós. E é verdade, irmãos, é verdade. Nós temos que ser vigilantes no início de uma vitória, pedindo a vitória, no meio dela e depois que nós alcançamos a vitória. Nós temos que continuar sendo vigilantes. Nós temos que continuar perseverando na presença de Deus. Um dos motivos que eu termino a campanha e já vou na outra, irmão, é porque eu não quero dar brecha. Eu não quero me esfriar. Eu quero a unção de Deus sobre a minha vida. Eu quero os milagres de Deus sobre a minha vida. Irmãos, coloca no comentário aí. Coloca no comentário a sua vitória. Coloca no comentário, eu quero entrar no barco de Jesus. Eu já estou no barco de Jesus, Nete. Eu preciso estar dentro desse barco de Jesus. Escreva no comentário. Minha irmã, você que me pede oração para o seu casamento, o Senhor está entrando com providência. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Aceita o Senhor como o único salvador da sua vida. O Senhor vai trazer transformação. O Senhor, dentro desse propósito que nós estamos, Ele quer gerar milagre no seu casamento. Ele quer gerar milagre dentro da sua casa. Ele quer gerar milagre na sua saúde. Esse pai que pede oração pela família, o Senhor já está entrando com a providência, meu irmão. A unção dos milagres está chegando sobre a sua casa. Você que me pede uma bênção sentimental, abre o seu coração, rasgue o seu coração para o Senhor Jesus, porque está te atraindo para perto dele. E quando você sentir que está sendo atraída para dentro do barco de Jesus, a resposta sua já chegou. Ô, Garbaçu e Andas Neve. Você que tem um problema financeiro, você que precisa sempre de uma bênção, o Senhor levantará uma forma para te ajudar. Saiba disso. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que não deixou Pedro se envergonhar naquele dia, mas deixou honra sobre a vida de Pedro.
Jesus nessa manhã, Ele quer deixar honra sobre a sua vida. Jesus nessa manhã está falando assim, olha, tu me chamava de mestre, agora me chama de Senhor, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus, irmãos, que como eu falei no dia de ontem, que derrama bondade nas costas e na frente a glória. Oh, manto, nébia, surianda, lamanai. Irmãos, entra no barco. Entra no barco, porque onde Jesus passava, Ele fazia milagre. Entra no milagre de Jesus nessa manhã. Lavassurianda, nébia. A presença de Deus é real, aleluia. A presença de Jesus é real, alá, sui, demanto, nébia. Não importa quanto tempo está demorando, irmão, aprenda a ficar dentro do barco de Jesus. Araxaramanai. Deus está entrando com uma grande provisão aí para você, viu? Toma posse. O Senhor está me dizendo aqui, né? Eu estou entrando com a grande provisão na vida deste irmão. Irmão, você que me pede oração, você que escreve aí no comentário, Deus manda te dizer, está entrando com a grande providência para você. E para você, minha irmã, meu irmão, que tem orado, tem clamado, o Senhor manda dizer que um grande milagre está chegando à sua porta. O Senhor manda te dizer que Ele está mudando o percurso. Ele está mandando te dizer que Ele está atraindo você para o seu grande milagre. Receba em nome de Jesus. Tira a tristeza, coloca a confiança. Tira a angústia, coloca aí a certeza. Arabatsuyandas nébias. Asui de covelamanai. Senhor, nessa manhã está mandando te dizer que está derramando a unção da cura, a unção da libertação, a unção da coragem, a unção da confiança. Irmã, você que está pensando em mudar, Deus manda te dizer que Ele vai te honrar muito, viu? Toma posse em nome de Jesus. Eu não sei qual o irmão ou a irmã que está querendo fazer uma mudança, mas Deus está mandando dizer, vai chegar a hora certa. E Ele precisa fazer e gerar esse grande milagre na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu entrego mais um elo desse propósito nas Tuas mãos. Eu entrego essa vida, Pai, que encosta a mão junto com a minha agora. Essa vida, Pai, que está colocando as mãos sobre as minhas mãos, que não é as minhas mãos, mas as mãos do Senhor. Essa pessoa, Pai, que está encostando a mão junto com a minha. A unção do poder de Deus está sendo transferida para essa vida. Que aonde ela tocar vai ser curado. Aonde ela tocar vai prosperar. Não é as minhas mãos, mas as mãos do Espírito Santo de Deus. Toca nas minhas mãos, irmãos. Você que está com a televisão, você que está aí com o celular, encosta a sua mão comigo. Vamos orar e apresentar junto esse grande milagre que você espera. A palavra tem poder e eu profetizo toda sorte de bênção nessa manhã sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba nesse sétimo elo, receba a provisão de Deus chegando na sua vida. Que assim seja. Amém, amém e amém. Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está atraindo, aleluia, você para a presença dele. Receba a bênção, receba a vitória. Receba a direção do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida nessa manhã. Esse sétimo elo. Que a sua pesca seja extraordinária de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã em nome de Jesus.